Pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino e hoje nós vamos então aprender um pouco sobre relacionamento entre tabelas, tá? Vou pegar o Paint aqui, vou limpar essa geringonça toda aqui, tá? Vou cortar aqui. Nós estava na última aula, a gente falou sobre validação de dados, alguns tipos, tá? Não falei de todos, mas é só para você ter uma noção. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento, tá? Imagine aqui que você tem uma tabela de cliente, aqui você tem uma tabela de venda e aqui você tem uma tabela de produto, tá? Você concorda comigo que cada cliente vai depender da sua regra, pode comprar inúmeros produtos? Concorda comigo? Nem deu pra... Deixa eu colocar aqui, cliente pode, pronto. Um cliente pode comprar inúmeros produtos, tá? Então o que acontece? Só que aqui você tem uma tabela fato e uma tabela dimensão. O que é tabela fato e dimensão? Essa aqui é uma tabela fato, tá? E essa aqui é uma tabela dimensão, tá? Ou basicamente essa aqui é uma tabela que vamos simplificar, tá? Vamos simplificar que é melhor. Vamos lá. Essa aqui é uma tabela que pode essa aqui basicamente ela recebe uma ou mais tabelas nela, tá? Ela recebe uma ou mais tabelas nela. E essa aqui não recebe, apenas fornece. Então o que seria isso? Eu tenho uma tabela de cliente e você concorda comigo que ela não, basicamente na maioria dos casos ela não vai receber. Ela vai receber, por exemplo, aqui talvez tenha aqui uma, vamos colocar aqui uma tabela de, igual nós fizemos aqui, ó. Nós temos uma tabela de UF, aí nós temos aqui estado civil e tal, mas ela para ela sobreviver, ela necessariamente ela não precisa dessas informações, tá? Vamos pensar assim. E aqui é de produto também, mesma coisa. Ela não precisa necessariamente dessas informações. Eu posso cadastrar ali. Eu preciso somente do identificador dela aqui. E aí o que acontece? O que é o relacionamento? Imagine então que eu tenho uma tabela aqui, uma tabela produto aqui e uma tabela venda. Então eu tenho um cliente que pode vir aqui e fazer quantas compras ele pode fazer? Ele pode fazer muitas, concorda comigo? Pode fazer muitas, tá? Então, pode fazer muitas compras. Então, é aí que a gente chama o relacionamento de um para muitos, tá? Um para muitos. Imagine, então, que agora eu tenho aqui um produto. Quantos produtos pode entrar na venda? Quantos produtos pode entrar em uma única venda? Aí você fala assim, muitos. Então, aqui eu tenho um relacionamento um para muitos, tá? E aí eu tenho tá? Eu tenho duas tabelas que entram aqui. Agora, imagine comigo um caso que muito pouco usado, tá bom? Mas imagine um caso que você tem uma tabela de cliente e que você tem aqui cartão de crédito dele, tá bom? Então essa aqui nós chamamos de cartão de crédito, cartões ou cartão de crédito, tá? E aqui você tem uma tabela de cliente ou cadastro, seja lá o que for. Só que na sua regra de negócio, o seu cliente ele só pode ter um cartão. Então quantos cartões ele pode ter? Aí você coloca aqui, ele só pode ter um cartão por vez. Então aqui ele tem um, tá? E quantos clientes tem aqui? Um. Então essa relação é 1 para 1.
aqui esse cara, por exemplo, vai ter o número de cartão 32 tá? E aqui, opa, vamos lá de novo. Aqui ele tem esse número de cartão, tá? O cliente número 1, ele tem esse cartão. E aqui, quem vai aparecer aqui? O 32, tal, com todos os dados, que é validade, tanto de informação, código verificador, tudo aqui, tá? Então, essa relação a gente chama de 1 para 1. Ou seja, se na sua regra falar assim, só pode ter 1, a gente cria a relação de 1 para 1. Só que aqui na sua tabela, na maioria das vezes, você vai colocar o seguinte. Aqui vai aparecer o ID do cliente, tá? Deixa eu até apagar aqui para você entender melhor, tá, pessoal? Ó, vou apagar aqui. E aí você fala assim, olha, aqui eu vou receber o ID do cliente e o número dele, tá? Que é o 325632. E nessa brincadeira, o que você fala? Nessa tabela aqui você vai falar assim, ó, não pode repetir. Se você falar isso com ela aqui, olha, não pode repetir o ID do cliente, pronto, ela entendeu que ela é relação 1 para 1. Entendeu? Aqui eu só cadastro o cliente uma vez. Aqui você fala assim, ó, aqui o ID não pode repetir. Justamente aqui mesmo, ó. Então imagine que você está criando aqui uma tabela. Vou colocar aqui para você ver, olha. Opa. Quer ver uma tabela? Vamos pegar aqui. Histórico de empresa, que eu falei com você que não tem. Aqui, ó. Não tem relacionamento. Mas aqui eu falo o seguinte, ó. Requerido indexado. Aí eu falo assim, ó. Sim, duplicidade não autorizada. O que ele vai entender? Ó, eu posso entrar com um aqui, beleza, passou, vou pôr um de novo, a lei já não aceita mais. Então, ou seja, ele só pode entrar uma única vez ali. E essa relação é chamada de 1 para 1, tá? Agora vamos supor outro caso aqui, que você tem uma tabela qualquer, tá bom? Você tem uma tabela qualquer e essa tabela, vamos colocar ela de cliente aqui. E aqui é uma bagunça total, tá? Isso aqui acontece pouquíssimas vezes, mas pode acontecer, tá? Isso aqui é uma tabela totalmente sem normalização, é uma bagunça total. Você tem aqui uma tabela vamos colocar aqui, por exemplo, cliente também, duas tabelas de cliente. Desculpe. E aqui, duas tabelas de cliente, um exemplo hipotético, tá? E você tem uma relação aqui, aí eu posso usar, tá? vamos supor que é a mesma tabela, tá? E aqui você fala assim, quanto tem alguma objeção aqui, por exemplo, de duplicidade? Isso aqui acontece muito no Excel, né? Por exemplo, o ID 1 ele pode se repetir, você fala assim, pode se repetir, quantas vezes? Muitas vezes, tá? E aqui também, o ID daqui pode vir para cá e vice-versa, então aqui é muitas, tá? Isso aqui pouquíssimas vezes você vai achar, mas é uma relação muitas para muitas, tá bom? Então isso aqui acaba sendo até bagunçado, uma bagunça total. Vamos então para nossa prática aqui no Axis, tá? Ó, eu venho aqui em ferramentas, vou ser bem breve, aqui eu já criei uma relação aqui, ó, 1 para muitos aqui, ó. Então a empresa pode estar em muitas vagas, tá? Pode ter muitas vagas. Aí eu vou adicionar aqui candidatos, estado civil, grupo de usuário, histórico de empresa, processo seletivo, status do processo, usuário e vaga já tá? A empresa também, deixa eu ver se eu adiciono ela de novo, não. Então vamos para a brincadeira aqui, ó. A empresa já entrou aqui, tá? Eu tenho um processo seletivo aqui, tá? E olha que interessante, tá vendo esse cara aqui, ó? Ele é um identificador, ele é uma chave única e primária. Então eu falo o seguinte, ó, eu pego aqui e arrasto, olha, tô arrastando
Eu vou soltar aqui em ID da vaga, ó. Então vou pegar e vou soltar. Aí ele vai falar assim, olha, beleza, você quer impor integridade, ou seja, o que significa? Só pode entrar em processo seletivo vaga cadastrada? Você vai dizer que sim, beleza? Se eu excluir uma vaga, eu excluo o processo seletivo. Nesse caso aqui, ó, essa terceira aqui, no nosso caso, não, no nosso caso eu não vou poder excluir, porque talvez eu já tenha candidato, já avisei o candidato, então não posso ter esse problema, então não vou marcar. Mas eu posso propagar atualização? Posso. Vamos supor então que eu tenho o ID da minha vaga é 2599. Só que, poxa, precisei mudar o ID da vaga. Beleza. Quando eu clicar em OK, não tem problema. Ela vai entender que nas outras tabelas subjacentes, ela se altera também. Mesmo ela estando 2559, eu alterei para 2600, ela vai alterar essas informações e vai manter do jeito que está, sem prejudicar em nada. Então, olha lá, foi bonitinho, tá? Aí na tabela de processo seletivo, eu já tenho a vaga, candidato aqui, ó, candidato. Então, o candidato, ele pode participar de muitas vagas, né? De muitos processos seletivos. Atualização, se eu atualizar o ID do candidato, eu atualizo lá na tabela também. E se eu excluir o candidato, eu vou excluir lá do processo seletivo? Nesse caso, sim, tá? Nesse caso, sim. Talvez eu cadastrei errado, então eu venho cá e, olha, se eu excluir lá, eu vou excluir ele daqui, beleza? Essa informação sai daqui. Eu tenho aqui status do processo, olha, então eu venho aqui e jogo aqui. Eu vou impor, posso propagar atualização? Posso, sim, com certeza. Não tem problema, isso aqui é até melhor. Se eu excluir o status do processo, eu vou excluir aquele registro ali, poxa, aí eu já não posso, tá? Aí eu já não posso, porque vamos supor que eu tenho aqui uma pessoa que já está aprovada, eu vou lá e excluo o status aprovado. O que vai acontecer? Ele vai sumir, então não posso, tá? Olha, tá tomando cara. Aqui, ó, estado civil, ela vai ser aqui, ó. Eu tenho vários estados civil cadastrados, claro, eles não se repetem, e eles podem aparecer inúmeras vezes aqui, porque o João pode ser casado, a Maria é solteira, o José pode ser casado e não tem problema. Então, posso propagar atualização e exclusão não de forma nenhuma, porque se eu excluir aqui o estado civil aqui, o casar, todo mundo que é casado vai sair, então não posso, deixei marcado, tá? Grupo de usuário vai entrar aqui, ó, mesmo processo. Se eu excluir o grupo de usuário, eu não posso excluir os meus usuários, então deixa assim, tá? E aqui eu tenho histórico do candidato. Como que é isso aqui? Ó, eu tenho aqui o ID do candidato, vou impor integridade, propagar atualização, e se eu excluir o candidato, eu excluo o histórico dele também, não tem problema, tá bom? Então a minha relação ficaria bonitinho assim, ó, tá? Essa aqui pode ter trabalho solto, Herbert? Olha, não é bom, mas pode ter, tá? Não é nenhum crime, e atire a primeira pedra quem nunca fez isso, tá bom? Então repare que aqui, ó, o meu banco de dados, ele está totalmente amarrado, e agora você só precisa o quê? Organizar aqui o seu banco de dados, e quando você quiser, por exemplo, documentar isso aqui, ó, vamos lá, vamos documentar isso aqui, deixa eu ver, ó, vamos colocar isso aqui, isso aqui, tá? Prontinho. Então eu quero documentar isso aqui, eu clico aqui em relatório, olha o que acontece, eu tenho um relatório já legalzinho aqui, coloco no modo paisagem e posso salvar ele, imprimir, tá bom? Não vou salvar, não é o caso aqui agora, mas as minhas relações já estão prontas, todas elas são de muitas para muitos, mas vamos supor que eu falo assim, eu só posso, o candidato só pode participar de uma única vaga no processo seletivo. Aí você coloca essa regra, tá? Não é o nosso caso aqui, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.